Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre, escrito pelo primeiro vereador, professor Giovanni. Tem 15 minutos, podendo ou não ceder a partes. Senhor presidente da Câmara Municipal de Mairinque, pastor Kennedy, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu começo falando hoje sobre a minha filiação ao PDT, ao Partido Democrático Trabalhista. Estive lá no dia 12, exatamente porque é o número do partido. Então, aproveitei e marquei no dia 12 para estar lá e me filiei, então, ao Partido Democrático Trabalhista, qual faço este comunicado oficialmente. Foi uma decisão onde eu já tinha um bom tempo acertado. Agradeço ao vereador Túlio Camargo pela ajuda nesse processo, muito obrigado. E é com satisfação que eu estou conhecendo agora este novo partido, novo no sentido de que, para mim, é uma nova realidade. Estou estudando sobre o partido, Então, publiquei algumas coisas que talvez seja de interesse para o público de um modo geral. É um partido bastante antigo, porque tem história aí na sua formação pelo Leonel Brizola. É um partido, o quinto maior partido do país, com 1.125.376 filiados. É o quinto maior partido do país. E, então, conheci já algumas lideranças, já conhecia o Neto, aqui de Mairinque, e o presidente nacional, Carlos Lupe, no dia que eu estive lá, esteve também presente o Ciro Gomes, num evento onde foi já feito uma espécie de coligação já de pré-candidatura para a Prefeitura de São Paulo, com o Márcio França como candidato. Então, foi muito... o evento em si, foi muito bonito, essa junção de partidos que tem como meta administrar um país, uma cidade, sempre com foco no social, para ajudar as pessoas que mais precisam do poder público. Porque a administração pública é para todos, mas tem que ter um olhar especial para aqueles que mais precisam. Quer dizer, a pessoa que tem dinheiro para pagar um plano de saúde, ela depende menos do poder público. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E aí, como pré-candidato, eu já coloquei na matéria, e vou reiterar aqui, porque a gente vê algumas falas um pouco maldosas nesse sentido. Que, como pré-candidato, a gente convida as lideranças, as pessoas que têm o interesse em ajudar a cidade a ser melhor, que venham se somar. Isso é um processo natural dentro do processo eleitoral. Então, estamos abertos a conversar com todas as pessoas, lideranças comunitárias, líderes políticos, pessoas que têm interesse em entrar na política mesmo para cargos eletivos, se candidatando. Estamos abertos ao diálogo. E eu coloquei aqui, desde que comunguem dos mesmos objetivos que eu. Eu sei por que eu entrei na política. Podem falar o que quiserem, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero para Mairinque. Tanto que eu coloquei no meio da matéria. Estou no PDT agora, mas nunca me esqueço que o meu verdadeiro partido é Mairinque. É para isso que eu entrei na política. É para ajudar a minha cidade a ser melhor. Então,
desde que comunguem dos mesmos objetivos que eu estou aberto ao diálogo. Do contrário, não. Eu fiz, outro dia, um artigo que eu coloquei o nome de Mais Amor, por Favor, né? É um jargão que se usa por aí, e nós estamos vivendo tempos de intolerância, onde os extremos querem provar que estão certos. Então, ou seja, é como se a gente estivesse sempre numa guerra, no meio de uma guerra, onde cada um quer ter razão, e isso eu já declarei aqui que isso não me pega, que eu sou do diálogo. Eu sou uma pessoa que tenho, não é porque eu estou na política agora, isso desde garoto. Eu nunca me meti em briga, e não é porque eu estou na política que eu vou me meter em briga. O diálogo é a melhor saída para tudo. Então, quando a gente fala de amor, né, nós estamos falando do ideal de servir. Eu acho que alguém, para entrar na política, tem que ter o ideal de servir. Porque, se você está entrando com outros objetivos, é melhor que não entre. Só vai fazer mal. Mal para o povo, mal para a política em si, para a imagem da política. Nós estamos vivendo épocas de marginalização da política. Eu já falei sobre isso aqui, né? Nenhum político presta. E não é verdade. Então, quem faz esse tipo de discurso tem que botar a mão na consciência. Espera aí, se um determinado político não presta, ou na sua... Isso, é claro, é muito objetivo, tem questões partidárias envolvidas e tudo mais. Mas coloque, então, o porquê você acha isso, já que você coloca, né? Então, isso é muito importante, não colocar todo mundo no mesmo saco, né? Tem que separar o joio do trigo. Um verdadeiro desejo de trabalhar pela comunidade. A gente quer ver o melhor exemplo de pessoas que têm o ideal de servir, é só ir nas entidades. Pessoas que trabalham sem interesses, né, desinteressadamente, para o bem do outro. Ou para o bem dos animais, ou para o bem da natureza. Está cheio de gente com o ideal de servir. Essas são pessoas que deveriam entrar na política, com certeza. Porque quando a gente volta lá na Grécia Antiga, eles usavam muito uma palavra, virtude. Então, em tempos de política, a gente pode aplicar conceitos que os gregos falavam, da virtude. Então, se você quer saber quem é a pessoa, é só você buscar se ela tem virtudes. Se ela prima pela verdade ou se ela alimenta fake news que representam muitas vezes meias verdades. Isso é muito importante. O meu trabalho como professor e vereador é mostrar aos jovens que estão vindo para a política, mostrar às pessoas que não entendem muito bem o processo, como é que se faz uma análise de um bom candidato. E que jamais deixem de votar por pensar que ninguém presta. Isso não é verdade. Nós precisamos de boas pessoas na política, porque aí nós teremos bons políticos. Não existe político ladrão. Existe cidadão ladrão que foi eleito pelo povo. Então, se as pessoas, antes de votar, antes de se comprometer, quando alguém vai lá, faz uma reunião, pede o voto, né, e tem gente que dá a palavra, depois diz assim para a gente, ah, mas eu dei a palavra. Não se comprometer se você não acredita, se você não conhece as virtudes do candidato.
porque a origem da palavra candidato vem de Cândido. De Cândido, de Cândida, que é puro. Então, vejam a seriedade que é a questão de ter ética na política. Só assim, o dia que a população aprender a avaliar um candidato, é que nós vamos ter bons políticos. Até lá, é aquela coisa, né? Votou mal, o que é que a gente vai dizer? Eu avisei, e é isso que a gente vê muito nas redes sociais, né? Falando aqui sobre tempos modernos de redes sociais, eu vi muita gente criticando quando saiu uma matéria aqui da nossa Câmara Municipal, feita pelo nosso comunicador Livandro ali, falando um resumo das matérias que ele sempre coloca na mídia, seja no jornal, seja na página da Câmara, informando que nós tínhamos aprovado um conjunto de projetos no valor de quase 6 milhões para a RECAP. E as pessoas não entendem o processo e já querem ir lá, e não, porque isso poderia ser usado na saúde, isso poderia ser usado na educação. Então, as pessoas precisam entender que existe, quando a gente fala de emendas parlamentares, existe emendas carimbadas, é uma verba carimbada para infraestrutura. Só pode usar para urbanização aquela verba. Então, quando nós, vereadores, vamos pedir aos deputados, é porque a gente sabe da situação da nossa cidade. Tem determinadas ruas que tapa o buraco não resolve. Então, olha a situação lá da Hermes Dório Natali, né? A rua Hermes foi recapeada na semana passada. Ficou perfeito, ficou ótimo, é isso que precisa. Nós temos aí determinadas ruas e avenidas que foram asfaltadas lá na década de 80, 70. Então, vai deteriorando, né? Quem lembra da Avenida Mitsuki antes e depois do recap? Então, antes de ir na rede social e criticar, saiba que verba para infraestrutura só pode ser usada para verba de infraestrutura. Eu me lembro quando veio o projeto do Horto aqui, o próprio vereador Peixinho falava, por que não põe essa verba de 3 milhões na saúde? Claro que ele sabia que não podia, porque era uma verba do FIDE. Só poderia ser usada para questões de meio ambiente. Mas ele dizia aqui, por que não põe 3 milhões na saúde, sabendo que não podia? Agora, como prefeito, ele aprendeu, né, direitinho essa lição. Então, estou dizendo aqui aos cidadãos de Mairim que, né, tudo que é benfeitoria para o município, vamos aceitar. Vamos agradecer os nossos deputados que enviam essas emendas parlamentares. Se não fosse isso, a cidade estava perdida. Porque o tapa-buraco, a gente sabe, tapou, depois de algum tempo, choveu forte e vai embora, né? Por mais que o serviço seja bem feito. Então, aprender que existem verbas carimbadas, como existem verbas para a saúde e para a educação, que também são carimbadas, né? Isso tudo é um processo, é um aprendizado. Eu tenho falado aqui, eu não sou dono da verdade, mas a gente tem aprendido muito aqui, nesta Câmara, nessa Casa de Leis. Tudo que o vereador pode, o que o vereador não pode. Acabei de ver um recado para mim, na rede social, dizendo assim, ô vereador, manda tapar o buraco aqui na rua Gessi Rodrigues. Primeiro, o vereador não manda, ele indica para o prefeito fazer. O vereador pede, prefeito, olha, tem um buraco. A rua Gessi Rodrigues está intransitável, é perigoso. Tem buracos muito grandes, os carros vão desviar, pode ter colidir, né, os carros. A gente faz esse papel aqui. E eu vou fazer uma indicação ao prefeito, sim. Porque é isso que o vereador pode, é fazer uma indicação. Depois eu posso perguntar para o prefeito por que ele não fez. Isso nós podemos. Agora, usar o termo mandar tapar, se a gente mandasse, não é, vereadores?
Seria tão bom, né? Se a gente mandasse, estava muito fácil. Não é assim. Existe um processo, né? Então, deixar bem claro isso para a população. Eu recebi aqui um recadinho que a gente tem hoje a extraordinária para as entidades, né? Eu pedi ao prefeito semana passada que mandasse esse projeto de lei, porque a gente tem acompanhado aí as entidades e a dificuldade que elas estão, porque geralmente é o primeiro projeto que passa aqui. Então, a gente fez esse pedido ao prefeito para que descesse essa lei das entidades, e hoje nós vamos já, em extraordinária, aprovar esse projeto. Obrigado.